Dois irmãos receberam de herança cada um sítio. O que dividia o sítio de um para com o do outro era apenas um riacho. Mas o que realmente dividia os dois era uma mágoa no coração que tinha ficado por conta da herança. Um daqueles fazendeiros então contrata um carpinteiro para que fizesse uma grande muralha, porque ele não queria nem sequer ter o desconforto de olhar para o sítio do seu irmão. E foi para a cidade. No final do dia, qual não foi a sua surpresa ao chegar no sítio? Viu que ali havia uma ponte ao invés de uma muralha. Ele, irado, então, foi procurar o carpinteiro, né, para tirar satisfação, mas o que ele encontrou foi o seu irmão vindo de lá para cá com os braços abertos, dizendo: que bom, meu irmão, que você tomou essa atitude. Eu já não aguentava mais de saudade de você. Venha para o abraço, vamos recomeçar. Jesus é o carpinteiro. Ele quer construir pontes entre nós e ele. Entre nós que estamos aqui, entre nós irmãos, ele quer construir essa ponte. E ele quis construir também essa ponte com os samaritanos. Sim, na passagem de Lucas, capítulo 9, versículos 51 e seguintes, nós vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Estava se aproximando o tempo de ele se doar, né, da passagem, da Páscoa, do Calvário, e ele tinha que ir para Jerusalém, porque não era digno para um profeta morrer fora de Jerusalém. E ele vai. E Samaria estava no meio do caminho. Os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, ninguém sabe de onde havia começado aquela inimizade, mas eles eram inimigos, eles se odiavam. Se um judeu passasse por perto, o samaritano cuspia no chão e vice-versa. Era terrível. E Jesus então manda os emissários, né? Manda os batedores na frente para, por conta da logística, porque nós temos que entender que havia toda uma logística por trás dessa peregrinação de Jesus. Afinal de contas, a caravana era grande. Ao chegar em Samaria, os samaritanos perceberam que eles eram judeus. E eles sabiam que os judeus iam adorar a Deus em Jerusalém. E não permitiram. O sotaque deles, o jeito deles se vestir, os denunciava, não permitiu então que eles passassem por ali. Jesus sabia que eles não permitiriam. Mesmo assim, enviou para quê? Para que já fosse logo se acostumando com as humilhações que eles teriam que passar no futuro. Sabe, quando nós começamos a servir Jesus, ele sabe que nós teremos muitos nãos pela frente. Mas ele permite ainda assim. Porque só tem um jeito de amar a Deus e de se achegar a Deus, é pela fé. E a fé, ela exige a humildade. Se eu não for humilde, eu não terei fé. Entende? É preciso que haja esse constante exercício de buscar essa ligação com Deus. Mas para isso nós vamos quebrar a cara muitas vezes. Muitas vezes vai se bater portas na nossa cara. E Jesus permite isso. Para que a gente seja humilde. Então eles voltam e Jesus diz: não, então vamos desviar a rota, não tem problema. Tiago e João, que estavam ali, falou: Senhor, quereis que nós mandemos fogo sobre eles para consumir todos eles? Olha o pensamento, né, de João e de Tiago. E Jesus severamente, né, chamou a atenção deles. Não foi para isso que eu vim. Sabe, muitas vezes nós somos assim também, é ou não é verdade? Quando as pessoas não fazem aquilo que a gente quer, dá vontade de ir lá e mandar fogo sobre eles. Até mesmo com coisas virtuosas. Até mesmo, muitas vezes, que as pessoas não aceitam a palavra de Jesus, a gente fica irado por conta disso. Mas não é assim que Jesus quis. Jesus não quis impor a palavra à força. Por isso ele mandou pedir permissão se podia passar. Não quiseram? Amém. Poderia ter mudado a vida deles toda, poderia ter mudado. Mas não quiseram? Amém. E a gente vê ao longo da história quantas coisas acontecem de ruim para uma nação por conta da soberba. Veja a divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, a divisão da Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental e tantas outras, por causa da decisão, né, de um comandante, de um governador, muda tudo. Muda a história. Eu e você temos essa chance para mudar a história. Jesus quer nos contratar, né,
para que nós criemos pontes. O grande problema é que nós estamos acostumados a criar muralhas, mas é preciso aprender a arquitetura de construir pontes. Porque não dá para chegar no céu se nós não construirmos essa ponte com os irmãos. Para construir a ponte para o céu, nós temos que construir a ponte para com os irmãos. Esse é digamos assim, o apelo que Jesus nos faz nesse dia de hoje. E a pergunta: o que é que nós estamos construindo? Estamos construindo pontes ou estamos construindo muralhas? O que é que no nosso coração está sendo construído? É a pergunta de Jesus. Hoje ele quer te mostrar os planos, né, dessa arquitetura de construir pontes. Aparentemente é mais difícil construir uma ponte do que uma muralha, mas o benefício é muito maior. Deus te abençoe. Que Deus te dê a sabedoria e a coragem para hoje você construir muito mais pontes do que muralhas. Deus te abençoe.